Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria, este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição DBD. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição, o Pai e o Espírito Santo, o texto áureo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Verdade prática, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna, planejada pelo Pai. E os objetivos da lição: primeiro, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. Segundo, explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E o terceiro, destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição aprenderemos sobre a relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da salvação. Entenderemos que a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo. Venha comigo, se inscreva, curta, comente e compartilhe no grupo DBD da sua congregação. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 3 subtópicos e o terceiro também em 3. O primeiro tópico, com o tema O Espírito e as Dádivas do Pai, e como primeiro subtópico, da escravidão à filiação, aqui o nosso comentarista vem mostrar que antes da conversão, o ser humano vivia sob o domínio do pecado e do medo da punição, conforme Gálatas capítulo 3, verso 10. Condição chamada nas Escrituras de espírito de escravidão. Romanos capítulo 8, versos 15, parte A. A lei revelava o pecado, mas não tinha poder para libertar o homem dele, conforme Romanos capítulo 7, verso 12 a 13. Porém, pela graça de Deus, o crente recebe o espírito de adoção, Romanos capítulo 8, verso 15, parte B, que lhe concede uma nova identidade em Cristo. Assim deixa de ser escravo do pecado e passa a ser filho de Deus, vivendo em liberdade, comunhão e segurança num relacionamento com o Pai. Gálatas capítulo 5, verso 1 e 1 de João, capítulo 5, verso 18. No segundo subtópico, da rebeldia, filho legítimo, antes da regeneração, o ser humano era espiritualmente rebelde e distante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Contudo, pela ação do Espírito Santo, ocorre uma transformação interior que confirma ao crente sua nova posição como filho de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 16. O Espírito testifica no coração que pertencemos ao Pai e nos concede o privilégio de chamá-lo de Abba, Pai. Romanos capítulo 8, verso 15, parte C. Expressão de intimidade e confiança. Além disso, como filhos legítimos, tornamos-nos também herdeiros das promessas e das riquezas espirituais concedidas por Deus. Efésios capítulo 1, verso 11. O terceiro subtópico, das trevas à plenitude do Espírito, a vida sem Deus é descrita como um estado de trevas espirituais, Efésios capítulo 5, verso 8, marcado pelo pecado e pela separação do Criador, Colossenses capítulo 1 e verso 13. Entretanto, pela graça divina, o crente é chamado para a luz, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, e passa a viver uma nova realidade espiritual. A presença do Espírito Santo no coração é a prova dessa transformação e da adoção como filhos de Deus. O Espírito continua a obra de Cristo na vida do crente, conduzindo-o em comunhão com o Pai e guiando-o em uma vida iluminada e dirigida por Deus. No segundo tópico, com o tema O Espírito nos guia na vontade do Pai, e o primeiro subtópico, Os filhos são guiados pelo Espírito, Paulo ensina que a verdadeira marca dos filhos de Deus é uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Romanos capítulo
capítulo 8, verso 14. O verbo guiados, do grego agontai, está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão, conforme 1 de João, capítulo 2, verso 27. Ser guiado pelo Espírito significa receber direção contínua para viver segundo a vontade de Deus, afastando-se das inclinações da carne, conforme Gálatas, capítulo 5, verso 16. Essa orientação acontece pela presença do Espírito no coração do crente, que ensina, acompanha e conduz o cristão num caminho da verdade, da comunhão com o Pai. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. No segundo subtópico, o Espírito opera a mortificação da carne. A vida cristã exige a mortificação da carne, ou seja, o combate e a superação dos desejos pecaminosos. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos capítulo 8, verso 13, parte B. O termo mortificardes, do grego thanato, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Essa obra é realizada pelo poder do Espírito Santo, que fortalece o crente para vencer o pecado. Contudo, o cristão também precisa cooperar, vivendo em santidade, abandonando o velho modo de viver, conforme Efésios capítulo 4, verso 22, e buscando diariamente uma vida transformada e obediente a Deus, Colossenses capítulo 3, verso 5, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pois o Espírito Santo, além de mostrar o erro, transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. No terceiro subtópico, o Espírito age conforme o plano do Pai. A salvação é resultado do plano perfeito da Trindade. O Pai é o autor do plano redentor, 1 de João, capítulo 4, verso 14. O Filho foi enviado para realizar a obra da redenção, Lucas, capítulo 19, verso 10. O Espírito Santo aplica essa obra no coração dos crentes, confirmando sua adoção como filhos de Deus, Romanos, capítulo 8, verso 16. Assim, o Pai é o autor do plano da salvação, o Filho é o executor da redenção, conforme Hebreus, capítulo 9, verso 12, e o Espírito é o aplicador da adoção, Efésios, capítulo 1, verso 5. Dessa forma, Pai, Filho e Espírito Santo atuam em perfeita harmonia para realizar a salvação e conduzir os crentes à comunhão com Deus. Aleluia! O terceiro tópico, com o tema A Trindade nos conduz à herança eterna, e o primeiro subtópico, herdeiros de Deus por adoção. A adoção espiritual concede ao crente não apenas o título de filho, mas também o direito à herança divina. Assim, todo aquele que é filho de Deus torna-se também herdeiro de suas promessas. Romanos capítulo 8, verso 17, parte A. O termo herdeiro, do grego kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do Pai. Essa herança é fruto da graça, Efésios capítulo 1, verso 5, e não do mérito humano. Na obra da salvação, o Pai planeja e garante a herança, Efésios capítulo 1, verso 11. O Filho conquista por meio da sua obra redentora, 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 a 19. E o Espírito Santo atua como garantia dessa promessa, Efésios capítulo 1, verso 13 a 14. Essa herança inclui tanto bênçãos presentes, como a salvação e a justificação, quanto promessas futuras, como a vida eterna e a glorificação, Romanos capítulo 6, verso 23. O segundo subtópico, co-herdeiro de Cristo por filiação. Os filhos de Deus também são chamados de co-herdeiros de Cristo, Romanos capítulo 8, verso 17, parte B, o que significa que participam da mesma herança espiritual que pertence ao Filho. Essa herança não é material, mas eterna, pura e incorruptível. Contudo, compartilhar da herança de Cristo também envolve participar de seus sofrimentos, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 12.
A vida cristã inclui desafios e provações que fazem parte do processo de formação espiritual. Assim como Cristo passou pela cruz antes da glória, o crente também enfrenta lutas, confiando que a glória futura será muito maior que as aflições presentes. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz, conforme Gálatas capítulo 6, verso 17. O terceiro subtópico: o Pai administra o tempo da herança. Deus, como Pai soberano, determina o tempo adequado para que suas promessas se cumpram. A Bíblia utiliza a figura do herdeiro menor, que mesmo sendo dono da herança, ainda precisa esperar até o tempo determinado pelo Pai para recebê-la plenamente. Gálatas capítulo 4, verso 1 a 2. Da mesma forma, na história da redenção, Deus preparou o momento certo para enviar Cristo e revelar plenamente seu plano de salvação. Isto nos ensina que o crente deve confiar na sabedoria divina, pois Deus conhece o tempo certo para cumprir cada promessa e conceder a plenitude da herança eterna. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Bom, aprendemos com esta lição que o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. O Espírito nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo. Ele habita em nós, orienta e santifica o crente. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida e de sua família. Não esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.